Oi, gente! Voltei então com as nossas aulas sobre como utilizar as histórias para trabalhar as emoções das crianças. Hoje eu quero falar um pouquinho que a gente pode potencializar esse trabalho das histórias, né? Utilizando também outras linguagens artísticas. Quando a gente conta uma história e a gente trabalha um processo artístico, a gente está ajudando ainda mais essas crianças a trabalharem as suas emoções. E aí, eu preciso dizer que, mesmo que vocês não sejam arte-terapeutas, sempre que a gente trabalha com materiais expressivos, com uma técnica expressiva, a gente já está ajudando as crianças a elaborarem as suas emoções. As crianças não precisam exatamente falar, né? Expressar verbalmente aquilo que elas estão trabalhando dentro delas. A arte, né? Ela faz isso de uma forma muito eficiente, principalmente com as crianças. Com todos nós, na verdade, né? Mas a gente pode, então, criar uma história ou utilizar alguma história que a gente goste e que tenha a ver com aquela emoção que a gente quer trabalhar com as crianças e depois utilizar uma linguagem artística para complementar e continuar trabalhando. Então, por exemplo, né? Vamos trabalhar uma história que ajude a criança a reconhecer, identificar e perceber formas de lidar com a raiva. A raiva é algo muito forte dentro das crianças. Quando a gente trabalha com a raiva, a gente pode utilizar canetinha, né? Mas a gente também pode utilizar, por exemplo, a argila. A argila é algo que elas vão amassar, é algo natural, né? Mas que elas vão colocar toda aquela energia forte, né? Da raiva mesmo, em um material onde elas vão poder, né? Tanto a argila quanto a massinha de modelar também, mas a argila principalmente, né? E aí vocês vão poder perceber o quanto elas ficam calmas quando elas trabalham com argila. E aí, em função disso, ela é terapêutica para equilibrar, para acalmar, né, as crianças. Algumas técnicas, elas são... têm alguns efeitos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que é muito rígida, né? Enfim, a rigidez vem da família, mas é que tem que ser a coisa certa, não gosta de se sujar, não gosta, sabe? Aquela coisa na rigidez mesmo. A gente pode utilizar a aquarela. A aquarela, ou pôr um pouquinho de água na tinta guache mesmo, ela é uma tinta que ela escorre. E a gente precisa aprender a lidar com essa fluidez. Como que essa criança lida? Talvez não seja tão fácil para ela, mas é importante que vocês possam insistir, que ela tente lidar. O que acontece? O que eu posso ver com essa tinta que se espalha? Como é que eu posso lidar com essa fluidez, né? E elas vão trabalhar isso internamente. Quando eu tenho uma criança que é muito indisciplinada, que é muito para fora, muito extrovertida, que é muito, né? Talvez aí eu precise utilizar o giz de cera, a canetinha, porque é uma técnica, é um material que ela vai ter mais domínio, que ela vai precisar ter domínio, né? Que ela vai precisar usar do controle, né? É muito mais. Como que eu lido com o controle? Isso tudo é o que a arte faz com a gente, né? Nesse trabalho do fazer artístico, a gente vai aprendendo e trabalhando as coisas internas da gente. Então, por exemplo, quando eu tenho uma criança é, que é desorganizada, que é às vezes até indisciplinada, mas por falta de organização, eu posso utilizar a escultura, né? Ou criar alguma coisa com material reciclado, uma escultura mesmo, né? Para que ela possa organizar. Da mesma forma, eu posso utilizar um mosaico, que é criando uma grande imagem com pequenos pedacinhos, né? Por exemplo, quando eu tenho uma criança que teve uma perda, é importante, talvez, a gente utilizar o mosaico, que é a construção de algo que está quebrado, mas que vira uma outra arte, né? Vira algo diferente, que é isso que é o luto mesmo, né? Aquelas crianças muito tímidas, com dificuldade de colocar para fora
a gente pode utilizar o teatro, o mundo do faz de conta, e pode ser algo muito simples, que é pequenos adereços que façam com que elas se sintam outro personagem e que através dessa criação desse personagem elas possam colocar para fora, né? Então, uma bruxinha ou uma princesa, eu sempre digo, né, que o teatro ele é muito importante para aquelas crianças que são tímidas, porque elas conseguem colocar para fora, e aí elas podem ser uma bruxinha que de vez em quando sente raiva, porque elas não podem sentir nada, são crianças muito introvertidas, mas ele também é muito importante para as crianças que são aquelas terríveis, terríveis, que a gente diz, meu Deus, né? Porque aquela criança, será que ela pode ser amada do jeito que ela é? Então, imagina o quanto é importante ela viver um príncipe, um rei, que todo mundo ama, que é muito respeitado, né? O teatro é importante para que eles vivam outros papéis. E ele pode ser muito, muito, muito simples. Então, a minha dica de hoje é que vocês possam criar histórias e criar histórias simples, como a gente fez na outra aula. Se você não viu, ela tá ali, né? Para que vocês possam ver de como criar essas histórias. E depois vocês possam utilizar outros recursos, né? E podem questionar as crianças. Qual personagem da história você gostou mais? O que esse personagem sentiu? Será que eu já senti algo parecido? Será que eu conheço alguém que já sentiu algo parecido? Né? E aí a gente contou a história, não invadiu o mundo delas, mas se elas quiserem, elas vão se abrir e contar para vocês, tá bom? Se você está gostando desses vídeos, eu te convido então, a assistir todas as outras aulas, a compartilhar com outros educadores. E se você quiser aprofundar esse tema, eu tenho um e-book que é muito bacana, se chama Histórias que Curam, onde eu falo um pouquinho mais, né, aprofundo mais sobre esse tema. E se você adquirir ele, você ganha mais outros dois. Um que é o guia completo de como criar personagens que se conectam com as crianças. E um outro que tem histórias prontas, né? Como essa do leão que eu contei para vocês no outro vídeo, que são simples, mas que ajudam as crianças a reconhecerem, a terem esperança, a reconhecerem as emoções, a aprenderem a como lidar e a ter esperança de que elas também podem trabalhar. No e-book Histórias que Curam, inclusive, eu falo um pouquinho sobre essas técnicas artísticas que vocês podem utilizar e qual é o efeito que ela dá nas crianças, tá bom? Te espero no próximo e último vídeo.